dia, qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Que você precisava dormir um pouquinho mais? Ou na hora que você vai dormir, às vezes você sonha com uma pílula mágica que fizesse você assim apagar de uma vez e aí só acordar no dia seguinte, nem perceber que estava dormindo? Às vezes a solução para o problema do sono pode estar aqui, no quarto. A gente vai ajudar você hoje a fazer a higiene do seu sono. Como? Quem vai responder pra gente são dois médicos, o psiquiatra, consultor do bem-estar, Daniel Barros. Bem-vindo, como vai? Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Eu dormi bem. Tá bom. E também está aqui com a gente a doutora Andréa Bacelar, que é neurologista, especialista em medicina de sono. Bem-vinda, tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Doutor Daniel, a gente tem para começar uma pergunta do nosso auditório virtual para o senhor. Vamos dar uma olhada. Tatiana de Teixeiras, em Minas Gerais, quer saber se perder muito sono durante a noite pode ser sinal de depressão ou pode levar à depressão? Na verdade, Tatiana, esse é um sintoma muito comum, viu? Pessoas que procuram o psiquiatra, procuram o neurologista com queixa de falta de sono. Ah, doutor, eu vim aqui porque eu não estou conseguindo dormir. Muitas vezes você vai investigar, isso é um dos sintomas muito comuns da depressão, então precisa investigar e, de fato, perder muito sono, não conseguir dormir, também pode levar a um quadro depressivo. Mas sempre que a pessoa está com perda crônica de sono, você tem que investigar se não tem uma outra causa por trás e muitas vezes é depressão. Vamos então começar a fazer a higiene do sono. Podemos começar aqui? Acho que o cenário tá bom, né, doutora André? Pra gente começar, porque o negócio tá feio aqui nesse quarto. Tá farto. Pra gente começar, o que a gente tiraria dessa cama aqui? Bom, durante a noite, as nossas refeições têm que ser pouco calóricas e pouco volumosas. Isso interfere muito na promoção do sono. Comidas gordurosas? Não. Não. Vou pedir ajuda aqui pro Robson Ricardo pra gente ir fazendo a higiene do sono. Obrigada. O que mais? Olha, aqui tem uma xícara de café. Um balde. Um balde de café, né, Daniel? Balde de café também não. O café tem cafeína e a cafeína inibe o hormônio adenosina que a gente vai acumulando para ter sono à noite. Quando eu tomo café, eu diminuo a concentração de adenosina, dificulta a promoção do sono. Pra quem gosta de tomar café, o último cafezinho do dia deve ser mais ou menos que horas? Depois do almoço, o último cafezinho ou o último mate, não mais. Não mais. Chá preto também, só ali depois do almoço. Depois do almoço. O que mais? Estou vendo umas latinhas aqui. Bebida alcoólica, por exemplo, combina com um bom sono? Não. Na ideia, dá uma falsa ideia de sono melhor, porque ela é o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele promove ao início do sono, mas a qualidade desse sono, a quantidade de sono profundo estará diminuída e vai prejudicar esse dia melhor. Doutor Daniel, passa aquele lixo ali que eu vou guardando aqui as latinhas, por favor. Obrigada. Vamos jogar isso fora. Agora, tem aqui também um computador. As pessoas têm que entender que o quarto é para dormir, atividade sexual e ponto final. A cama é para isto. Na verdade, computador, essa luminosidade, inclusive saiu um artigo recente, anteontem na Nature, mostrando que a tela do computador altera essa promoção do sono porque inibe um hormônio chamado melatonina. Então, um computador fora do quarto também. Além da conexão, né? Você estar conectado, eu tenho que diminuir a conectividade para promover o sono. Se eu estou ligado, não funciona. E os remédios do sono devem ficar à mão, assim, no quarto? Não, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dos tarjas pretas, que não são remédios de uso contínuo para sono, e alguns outros remédios para outras funções, hipertensão, doenças gástricas, perda de peso, que também podem excitar o sistema nervoso central e prejudicar o início do sono. Então é melhor tirar. Tire do quarto. Bom, fora isso, essa cama tá meio desarrumada, né? É verdade. Uma bagunça. Cama desarrumada também atrapalha? Atrapalha. Eu acho que o quarto tem que estar confortável, agora a temperatura aqui está gostosinha. O quarto tem que estar sem barulho, né? Muito barulho também interfere no quarto. Quer dizer, às vezes, marido, esposa que roncam é um fator ruim para o próprio quarto. E o quarto tem que estar claro, tem que estar clean, claro no sentido de espaçoso, vazio, sem muitos atrativos. Vamos esticar a cama então, colocar ali uma colcha colchinha nova, bonitinha, tudo branquinho. E a gente tem que lembrar então que o nosso sono, o doutor Daniel está trazendo aí os nossos travesseiros, para nos lembrar que o nosso sono é frágil, certo? Exatamente.
Não é tão fácil assim dormir quanto parece. Não é tão fácil. Na verdade, estatísticas brasileiras mostram que mais de 60% da população tem alguma queixa de sono. Calma aí que eu passei na sua frente, agora pronto. E, assim, privação de sono é um problema muito sério. As pessoas chegam a casa, estão excitadas, estão com problemas dentro de casa mesmo, e isso gera uma ruminação. Durante a hora que eu vou dormir, que eu estou sozinha comigo, com o meu consciente, aí começam as preocupações, os problemas, os afazeres. E nesse momento, Mariana, esse livrinho ali do lado, esse caderninho, pode ajudar muito. Quer dizer, se eu estou com a cabeça cheia do que eu tenho que fazer, ou preocupações que eu tenho, pega o caderninho, anota, olha, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que amanhã não esquecer de ter esse afazer, ou eu estou preocupada com meu filho, tenho que ir na escola. Transfira essa preocupação para eliminar problemas do cérebro para ajudar no sono. Na hora que a gente coloca no papel, isso já sai da nossa cabeça, já ajuda a dar uma aliviada. Então tá aqui uma dica do bem-estar, para você ter um caderninho ao lado da sua cama para você colocar as suas tarefas. Outra dica do bem-estar é diminuir barulho, né? Sem ruído é muito mais fácil a gente dormir melhor. Muito mais fácil. Existem pessoas que moram em áreas de risco, que moram perto de ponto de ônibus, que a casa é barulhenta, que o vizinho faz barulho em cima, enfim. São problemas sérios, isso faz parte da higiene do sono. Às vezes, retirar o barulho, se mudar, etc., eu resolvo o meu problema. Atenção, vamos tirar o barulho então. Vamos diminuir a luz também? Ajuda? Muito, gente. Às vezes, o fato da gente colocar um blackout no quarto, né? Um corta-luz, corta-luminosidade, diminuir essa luminosidade, eu ajudo que a melatonina, que é esse hormônio que é inibido pela luz e promove sono, possa agir adequadamente e eu tenho essa noite adequada de sono. Quer dizer, muitas vezes, só isso, quer dizer, eu não estou falando em remédio, né, em coisas mais sérias, que a gente precisa de um controle maior. Se eu tiver essa regularidade, horário de deitar, horário de levantar regular, também é muito importante. Uma rotina do sono. Só que às vezes a gente acha, por exemplo, que quem tem que tomar remédio para dormir, ou quem toma remédio para dormir, é porque está estressado demais. Gente que vive em cidade grande. Acredite, remédio para dormir não é coisa apenas de cidade grande no Brasil. Infelizmente. Quem vai mostrar para a gente é a repórter Fabiana Almeida. Piedade dos Gerais tem 4.600 habitantes, rodeada de montanhas, sem estresse, não tem congestionamento, fila, violência. Mas um dado do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais contradiz a aparência tão tranquila. A cidade tem o segundo maior número de consumidores de tranquilizantes do estado. A média anual é de 9 comprimidos por habitante. São 43.200 comprimidos e 936 frascos de gotas por ano do remédio clonazepam. Ele é anticonvulsivo, ele é relaxante muscular, ele é antidepressivo. Só que acontece que não é um uso prolongado. O máximo, o recomendado é que seria que a pessoa tomasse só nas situações que ela tivesse em crise. No caso, mas ela continua tomando esse medicamento. E o que leva a pessoa a viciar. O Fernando se aposentou por causa de uma doença de pele há 10 anos e começou a tomar o remédio. Uai, eu não sei porquê, eu não consigo ficar sem isso. Um nervo que me dá uma agitação, uma nervosia, um nervo. 20 gotas para mim é mesmo quando eu tomar água. A dona Maria vem da zona rural buscar o clonazepam. A gente toma porque como que vai fazer? Vai ficar sem dormir? O sono dele com o remédio não é normal, né? A casa pode até cair em cima de mim que eu não vejo. A maioria das pessoas que fazem o uso do medicamento, né, principalmente por mais de 4 meses, 5 meses, já são pacientes dependentes da medicação. Eu tento parar, sabe? Tem noite que eu não tomo para ver se eu durmo, tomo um suquinho de maracujá, qualquer coisa para ver se eu durmo, mas não consigo. A Osânia toma o remédio há 5 anos e também quer se livrar da dependência. Passou de um comprimido para meio, mas não consegue dormir sem ele. Quando você deita... Aí eu fui pensando, cadê o remédio? Cadê o remédio? Eu tenho que tomar o remédio. Só que eu não quero tomar ele mais. Como explicar isso, doutor Daniel? Uma cidade pequena, pacata, tranquila, em que as pessoas têm tanto problema para dormir.
Pois é, eu não conheço a cidade a fundo, mas parece que já virou uma coisa meio cultural, né? Tem muito disso na medicação, assim, sobretudo medicação controlada. A pessoa queixa uma vez, eu não dormi bem. Aí tem um vizinho que toma. Então toma esse aqui que eu tomo, a sogra toma. E aí começa do boca a boca e todo mundo começa a tomar o clonazepam ou algum remédio para dormir. Essa é um problema. O que a gente tem que entender é que o remédio não é ruim em si. O remédio tem indicações precisas, né? Não é a vizinha que indica, não é a sogra que indica, né? E nem você indica para a sogra. Tem gente que gosta de indicar algumas coisas para a sogra, mas não é o caso, né? O que a gente tem que entender é que o remédio tem indicações. Então, ele deve ser usado com recomendação médica e, muitas vezes, sobretudo o clonazepam, esses calmantes, por tempo determinado, por um tempo curto. Porque ele pode realmente viciar. O que ela falou na reportagem, que um paciente que usa isso durante 4, 5 meses já está viciado, é verdade? Então, o clonazepam e os remédios benzodiazepínicos, eles têm realmente um potencial de causar dependência. Não é que todo mundo que toma vai ficar viciado. Tem gente que precisa, tem gente que depende do remédio, como um diabético depende da insulina. Tem gente que precisa daquele remédio, mas tem gente que de fato vicia, e aí para e não consegue. Mas tem algumas pessoas que falaram, por exemplo, eu paro, eu fico nervoso, eu me sinto ansioso. Bom, talvez o problema dessas pessoas não seja o sono, mas tem um transtorno ansioso por trás, tem um transtorno depressivo por trás que precisava ser tratado a causa de base, né? A insônia é só um sintoma a mais. Vamos explicar então um pouquinho de como esses remédios agem dentro do nosso corpo, principalmente no nosso cérebro, né? Os remédios de tarja vermelha e de tarja preta. Esse que a gente mostrou na reportagem é um remédio de tarja vermelha ou preta? É o tarja preta, Tarja o clonazepam é o tarja preta. Vamos começar pelos de tarja vermelha? Eles não viciam tanto quanto os de tarja preta, é isso? O risco de tornar uma pessoa dependente no tarja vermelha é menor. Exato. A regulamentação brasileira é o seguinte, o remédio que tem potencial de causar dependência, ele é identificado logo de cara, logo na caixa, por uma tarja preta. Fala assim, cuidado, isso pode causar dependência. O que tem tarja vermelha é porque não tem esse risco de causar dependência. Como que age o de tarja vermelha? Aqui, vamos lá. Então, aqui, na verdade, é a nossa representação de um neurônio. E o neurônio, ele tem vários tipos de receptores. E um deles que nos interessa são esses receptores aqui ilustrados, que é o receptor de uma substância chamada GABA. Né? O que é o GABA? É um neurotransmissor que é inibidor. Ele, quando faz a sua ação, ele acalma, ele relaxa, ele dá sono. Então, e esse receptor, então esse GABA, essa substância já está presente no nosso organismo? Já. Então é como se fosse aqui, né? O GABA, esse verdinho, ele se liga nos receptores e dá o seu sinal, ele inibe a ação do neurônio. Uma pessoa que dorme bem consegue fazer isso tranquilamente. Uma pessoa que se acalma com o próprio GABA. Aí vem os remédios de tarja vermelha. Então, ilustrados aqui, eles se ligam nos mesmos receptores que o GABA. Né? Então, em vez de ligar aqui o neurotransmissor natural do organismo, vai ligar o remédio Tarja vermelha. tarja vermelha. Esse daqui, então, é o tarja vermelha que a gente está mostrando agora. Isso. Quer dizer, esse é um dos mecanismos de ação dos remédios de tarja vermelha. Tem outros, né? Mas o que acontece? Ele se liga no receptor do GABA e faz a mesma coisa que o GABA fazia, ou seja, tranquiliza, diminui a ação do sistema nervoso e dá sono, né? E são chamados hipnóticos, né? Que são remédios que podem induzir o sono sem gerar dependência do tranquilizante do benzodiazepínico. Que é o de tarja preta. Que é o de tarja preta. E ele pode sair, ele pode se desconectar Isso. mais facilmente. É uma ligação que a gente chama de reversível. Ele liga, dá o sinal e depois sai do receptor. Agora, então vamos por de tarja preta. Vamos lá. Opa. Isso aqui até é uma carinha mais agressiva aqui, né? Roxo. Roxo. Na verdade, esses de tarja preta, o que acontece? O contato com o receptor, o grau de afinidade com o receptor, a quantidade de gotas ou de comprimidos que esse indivíduo toma, o tempo que ele está tomando, tudo isso faz com que essa dependência ocorra mais ou menos. Então aqui a gente nota esse grau de afinidade pelo receptor muito grande. É mais difícil dele sair daí. É mais difícil dele sair. E, logicamente, os tranquilizantes são iguais entre si? Não. Por exemplo, um tranquilizante tem um tempo de ação
curto de 1 hora, 2 horas. Tem tranquilizantes, como esse que foi mostrado, que ele demora 23 horas na circulação. Então, um paciente que tomou 8 horas da noite, da manhã, da noite, 8 horas da noite do outro dia, eu ainda tenho clonazepam da noite passada. Na minha corrente sanguínea Na minha ali. corrente sanguínea. Por isso, o grau de dependência vai acontecendo, variando de um para outro. Tem benzodiazepínico que com 1 semana já gera dependência. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha. Da Silmara de Osasco. Meu filho de 4 anos não gosta de dormir. E já pensei em comprar sonífero. O que eu faço? Nossa, para criança, enfim, o clonazepam não é um remédio proibido absolutamente, porque até como na matéria uma farmacêutica falou, ele às vezes é usado para convulsão, para epilepsia. Essa história de ele ligar no GABA, né, que diminui a ação global do cérebro, é como se pegasse a luz do cérebro, a energia elétrica do cérebro e fosse diminuindo. Então, não só dá sono, como diminui convulsão, diminui uma série de ações do sistema nervoso. Então, às vezes, dá para criança, por exemplo, que tem epilepsia. Com indicação médica. Mas com indicação médica, assim, porque nenhuma criança gosta de dormir. Criança quer ficar acordada, quer ficar brincando, etc. Então precisa também investir na higiene do sono. O sono, gente, ele é treinável, né? Ele é condicionado. Se você consegue colocar uma rotina no seu filho, muito provavelmente esse problema de sono pode diminuir. E os fitoterápicos, os remédios fitoterápicos, será que eles funcionam? O repórter Paulo Gonçalves, de Campinas, foi conversar com 2 pessoas da mesma família que usam esse tipo de medicamento. Vamos dar uma olhada. Arthur, de 23 anos, passou uma temporada de intercâmbio na Romênia, onde o fuso tem uma diferença de 5 horas do Brasil. Quando voltou para casa, há 3 anos, não se readaptou em relação ao sono. Eu não sei mais o que fazer para conseguir dormir. Para mim está sendo contínuo. O dia não termina, não acaba. Porque eu vou dormir, eu consigo pregar os olhos, são 4h30, 5 horas. Mas às 6h30 tem que levantar. Ele é professor de inglês e tem tido dificuldade no trabalho. Na aula, em vez de eu dar aula, como se eu estivesse lendo um livro, né? E eu lendo, deu aquela vontade, mas daí é lavar rosto, café. Quase dormiu? Quase dormi. Durante a aula? Quase dormi. Eu estava terminado, foi um dos meus ápices, assim, de crise, né? A mãe dele enfrenta o mesmo problema. Com 62 anos e aposentada há 10, ela sofre com as noites em claro. Tem noite que eu fico assim, vendo o sol chegar. Ando aqui para casa, às vezes eu desço lá embaixo de noite, subo, porque fica uma coisa assim, nem sei para onde que eu vou. Não dorme à noite e apaga de dia, no sofá da sala. Não sei porquê, eu gosto de dormir aqui. Enquanto gravávamos a reportagem, a dona Geni cochilou por causa das noites de insônia. Para trazer o sono de volta, mãe e filho passaram a tomar um medicamento fitoterápico, indicado para insônia, ansiedade e irritabilidade. De acordo com a bula, o remédio não causa dependência, por isso tem a venda livre, não precisa de receita médica. Todos os dias eles tomam pelo menos 2 comprimidos do fitoterápico à base de maracujá, um de manhã e um à noite. Mas depois de 2 anos, o resultado não é o esperado. Durante o dia, observei pequena melhora com o fitoterápico. Ansiedade, irritabilidade. Nós somos bem tranquilos. Porém, a questão da insônia em si não resolveu. Não resolveu, não. Difícil essa situação. O fitoterápico vai resolver, no caso do Arthur e da mãe dele? Parece que não, né? Eles já estão tendo uma experiência ruim aí, quer dizer, ruim não, insuficiente. Mas é o que a gente vê com os fitoterápicos mesmo, eles ajudam muitas vezes. Mas quando existe um problema real, uma doença, um transtorno de estresse, de ansiedade, depressão, etc., ou uma insônia, mesmo uma insônia primária, é difícil resolver 100% com um fitoterápico. O fitoterápico ele age nesse mesmo GABA. Valeriana, lúpulos, o maracujá, a folha, não é o suco de maracujá, né, que é a passiflora.
eles vão agir no receptor sim, mas o grau de afinidade é muito pequeno, o tempo de ação é curto. Então, para os casos crônicos, realmente não é a indicação. Às vezes, sim, o fitoterápico pode nos ajudar ao desmame do benzodiazepínico, porque ele liga no mesmo receptor e confunde um pouco o cérebro ávido pelo benzodiazepínico, pelo tranquilizante. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual sobre fitoterápico, vamos ver, da Wagner, de São Geraldo do Araguaia, no Pará. Suco de maracujá ajuda a dormir? É isso que eu acabei de falar, não. Né? O suco de maracujá, a concentração da passiflora é mínima. A gente sabe que o fitoterápico, medicação, funciona quando ele, nem manipulado ele funciona. Ele funciona quando ele é industrializado, vindo da folha, da planta, realmente. Agora, a gente viu a mãe do Arthur na reportagem dormindo no sofá, ali no meio do dia. Que tipo de consequência para o sono da noite essa cochilada no sofá tem? Isso chama-se homeostase do sono. A gente tem que ter uma regularidade. A gente precisa de tempo acordado para ter sono à noite. E também com claro e com escuro, né? Que chama o ritmo das 24 horas, o ritmo circadiano. Então, eu preciso, no claro, estar acordado para à noite, com a melatonina, começar a dormir. Então, ela está fora desse ritmo. E, logicamente, se eu cochilei aqui, é como se eu zerasse para acumular tempo acordado, acumular vigília para a próxima noite. Então, ela vai ter problema na próxima noite. Isso faz parte daquela regularidade que a gente falou da higiene do sono. Agora, a gente já falou aqui de remédio de tarja vermelha, de tarja preta, de fitoterápico. Tem muita gente que usa para dormir remédios, por exemplo, para enjoo. Às vezes vai viajar de avião, quer dormir no voo, até uma viagem longa de ônibus, toma um remedinho para enjoo que dá sono. Pode ser usado esse remédio assim, indiscriminadamente? Funciona? Então, aí a pessoa está se valendo do efeito colateral do remédio, né? Isso, o uso eventual, o uso numa viagem, o uso, assim, muito de vez em quando, tudo bem. Mas a pessoa percebe que está começando a, toda noite, precisar tomar isso ou aquilo, porque dá uma tonturinha, porque dá uma zonzeirinha, e aí ela ajuda a pegar no sono, talvez o problema já esteja no sono, e ela precisa de uma medicação mais específica. Porque ela está se valendo dos efeitos colaterais. Agora, esse remédio tem efeitos principais que estão agindo no organismo dela sem ela precisar, o que pode trazer um risco. Exatamente. Por exemplo, antialérgicos agem na histamina. Então, os antihistamínicos, histamínico é alerta, estar acordado. Se eu faço um remédio para alergia, ele inibe a histamina, então eu fico sonolento. Esses remédios para enjoo, eles agem na dopamina. Eu já tive pacientes que abusaram de remédio para enjoo e começaram a ter uma síndrome parkinsoniana. Ficaram rígidos, ficaram tremendo, como se tivessem uma doença de Parkinson. E, na realidade, efeito colateral do abuso de remédio para enjoo. O que você diria, doutora Andréia, que é esse abuso? Quanto? Dá para a gente quantificar? Na verdade, eu acho que não deve fazer medicação usando o seu efeito colateral para benefício. Primeiro, o que acontece é a facilidade. Eu posso ir na farmácia e comprar sem prescrição médica. E tem muita gente até que compra de alguns tipos de remédio fora do Brasil, traz para cá. Exatamente. Que nos Estados Unidos, por exemplo, são vendidos mais facilmente ainda do que aqui no Brasil. A melatonina não é um hipnótico. Ela tem indicações precisas, quer dizer, eu produzo a minha melatonina, mas fazer o uso de melatonina são outros tipos de distúrbios de sono que ela é indicada, mas não para insônia. Então, eu acho que precisa de uma ajuda médica para a gente definir que tipo de insônia. Ele demora para dormir, ele acorda de madrugada, ele desperta precocemente. Há quanto tempo ele tem essa insônia? Já usa remédio? Porque muitas vezes chega para nós, né, Daniel? Já medicado, ele já chega com a medicação do vizinho, do outro, já chega dependente. Então, isso é muito difícil. A gente vai ter que fazer o desmame, estudar essa insônia, porque não há receita de bolo, é individual, cada insônia tem insônia doença, insônia associada a outros fatores, então a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Mais pergunta do nosso auditório virtual, da Beatriz de Tupã, ela sempre participa com a gente, a Bia. É normal o idoso ter dificuldade para dormir? Pessoas mais velhas, de mais idade, a partir de que idade isso começa a mudar? Na verdade, depois da menopausa, principalmente na mulher, né, que a gente começa a não ter hormônios sexuais femininos, e no homem, diminuição da testosterona, é um momento que o sono modifica. Os neurotransmissores diminuem. Então, o sono, que era dormir 11 horas da noite, acordar às 7 horas da manhã, satisfeito e passando um dia com vigor físico e mental, isso passa a não acontecer. A tendência é dormir cada vez mais cedo
e acordar várias vezes à noite com menos sono profundo e, às vezes, precisar do cochilinho, sim. Mas aí eu estou falando de uma pessoa de 70 anos, de 75 anos, que às vezes precisa compensar. E nesses casos, por exemplo, pessoas mais velhas que precisam tomar um remédio podem ter perda de memória, problemas de memória? Isso é muito importante. Nossa população está envelhecendo. A demência tem como maior fator de risco a idade. Não é nem a questão genética, a idade é um fator muito prevalente. E, de repente, eu fazendo uso de um tarja preta, que eu vou alterar a consolidação da memória, eu estou me jogando no buraco. A minha memória vai ficar mais prejudicada ainda. A memória recente, a memória do dia a dia, a memória do onde eu botei as coisas, qual é o telefone, o que eu tenho a fazer, que eu esqueci, enfim. E aí até confunde o médico muitas vezes. Um paciente de 70 anos que chega com déficit de memória tomando tranquilizante, a gente primeiro tem que tirar o tranquilizante, fazer exames cognitivos para definir, é demência? E o idoso ainda pode ter um efeito que a gente chama de efeito paradoxal. O velhinho começa a não dormir e aí a filha, a neta, quer ajudar e dá um calmante. E aí o velhinho fica agitado. Então ele tem, às vezes, um efeito contrário ao esperado com o benzodiazepínico. Precisa de muito cuidado na indicação. E quedas, gente. Quedas é uma coisa muito séria. Que são gravíssimas nessa Porque idade, o idoso dorme pouco, urina mais, ou por incontinência na mulher, ou por problemas prostáticos no homem. E aí, à noite, tudo escuro, com remédio, levanta e cai e fratura o fêmur. E a gente já mostrou aqui no Bem-Estar que o risco de uma morte, por exemplo, por queda, no caso dos idosos, é muito grande. Você tem uma queda, complica, uma complicação e depois acaba morrendo por uma bobagem. Tem pergunta do nosso auditório virtual, do Lucas, de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Ao longo do tempo, o calmante pode desencadear problemas no coração? Vamos falar mais sobre remédios para dormir, vamos falar mais também sobre remédios para emagrecer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Para encerrar, agora sim, eu vou falar, portanto, do medicamento para emagrecer, uma informação da área da saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter o comércio de medicamentos para emagrecer à base de sibutramina. A medida é válida por 2 anos, depois disso um novo relatório deverá ser divulgado. E, Mariana, eu gostaria então de fazer uma pergunta para os doutores. Quais são os riscos de usar esse medicamento? Sandra, todo remédio tem efeito colateral. O uso do remédio é sempre uma questão de custo-benefício. Essa questão com a sibutramina veio de alguns estudos europeus ali que mostraram aumento de risco cardiológico, infarto, problemas cardiovasculares. Mas tem um fator de confusão aí que quem usa esse remédio são pessoas mais obesas, normalmente, que também tem um risco cardiológico aumentado. Então a Anvisa segurou, regulamentou o uso, observou por 1 ano e aí nesse 1 ano viu assim, não teve nenhum risco maior, nenhum problema maior, então agora mantém por mais 2 anos para reavaliar. Essa que é a ideia. Agora, não é fácil comprar esse remédio. Esse remédio é um remédio controlado, Precisa de registro na hora de comprar, certo? A gente precisa, a receita é azul, mas é azul B2. O médico tem que ser cadastrado para conseguir essa receita. Ele vai prescrever aquela quantidade de caixas para o paciente voltar em 1, 2 meses. E o paciente ainda tem que preencher um consentimento informado dos riscos da medicação antes de comprar a medicação na farmácia. Quer dizer, eu acho que é importante uma medicação que não pode ser comprada indiscriminadamente. Eu quero emagrecer, eu vou lá na farmácia e vou comprar o remédio. Quer dizer, tem custo-benefício, Como o Daniel falou, toda medicação tem custo-benefício. Obrigada, Sandra, pelas informações. A gente se vê no jornal hoje, então. Ok, Mariana, até lá. Falando de emagrecer, amanhã é o grande dia. Será que o Rodrigo, o nosso desafiante da Dieta Nostra, conseguiu baixar o colesterol em 1 mês? Você vai saber amanhã, mas tem uma reportagem pra gente acompanhar essa reta final aí do Rodrigo. Vamos dar uma recapitulada. Há 1 mês, a rotina do Rodrigo era assim. Café da manhã, sopa de biscoito, lembra? Almoço, brinde com torresmo. E no jantar, um prato de frios só para abrir o apetite. Agora é só entradinha pra janta. Consequência, colesterol nas alturas e uma barriguinha que botão nenhum conseguia segurar. Vai estourar o botão da camisa. Segura aí, proteja a cara. Não consigo mais segurar. Você é louco?
A nova dieta começou em casa. Antes, a geladeira era assim. Metade da Jennifer, tudo saudável. Metade do Rodrigo, só guloseimas. Eu vou falar uma brincadeira aqui. Vocês estão casados com regime de separação de alimentos. Pode. O novo estilo de vida contagiou até o pessoal do trabalho. Meus filhos estão agradecendo porque eu consigo brincar mais com eles do que eu brincava antes. Como todo mundo tá fazendo isso, uma segunda-feira a gente não chega assim, bom dia. Você é bom dia, bom dia. O Rodrigo dançou, correu e agora está na reta final desse desafio. O que tem pra hoje, hein? Vamos cozinhar algumas coisas, vou aproveitar e ver como que você cozinha também de perto. Vamos ver? Vamos sim. Vamos lá. Um jantar cheio de ingredientes da dieta mediterrânea adaptada ao cardápio brasileiro. Como peixe acompanhando a sardinha. Bom, também vai ter berinjela refogada e de sobremesa, uma fruta, claro. Então, mãos à obra. Para temperar, a gente usa um pouquinho de pimenta do reino, o azeite e um pouquinho de sal. Hora de montar a forma. Agora a gente vai colocar por cima da sardinha. Você pode pôr primeiro o pimentão por cima, salpicando. E por último agora a cebola. A Jennifer a gente já viu, ela tá aprendendo. Mas e o Rodrigo? Olha ele aí na cozinha só de olho. Quanto tempo no forno? 1 hora. Tem que assar bem. Peixe assando. Oba! Vamos pro acompanhamento? A berinjela a gente vai refogar em uma panela. Então a base vai ser azeite, cebola, alho, berinjela picadinha. Quando ela começar a amolecer, a gente coloca tomate picado. Gente, não vai esquecer do arroz, hein? Rodrigo, você gosta do arroz integral? Não. Não tá comendo arroz integral? Tô. Tá. Todo dia. Todo dia. Faz Mas careta se pra for poder comer? escolher, eu preferi o normal. Não, mas não faz careta não, né? Eu acabo misturando com feijãozinho, que ela faz tá bem gostoso. Pronto. A gente tinha certeza que você ia encontrar uma solução saudável. Jantar quase pronto, uma pausa para conversar. Conta como é que você tá, Rodrigo. Eu sinto que eu emagreci bem, né? Assim, não bem, assim, o tanto que eu quero ainda. Eu quero continuar essa dieta mesmo pra chegar exatamente onde eu quero.